nesse lugar, diga amém. Amém. Aleluia. Que bom estarmos juntos. Que saudades, irmãos, na semana passada antes de vir aqui. Mas como Deus é bom, né? Estamos aqui juntos. Porque Ele é fiel na minha e na sua vida. Você crê nisso? Não, você não entendeu. Vou perguntar para você. Crê que Deus é fiel sobre a sua vida? Então, se você crê nisso, feche seus olhos. Vamos orar no nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos e comece esse culto agradecendo a Ele. Demonstra sua gratidão ao Senhor. Obrigado, Jesus, por Deus que nos alcançou. E queremos declarar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Jesus, por Teu grande e infinito amor. Te agradeço por Teu Senhor fiel. E sabemos que se não for o Senhor, nós não estávamos aqui. E é por Tua causa que estamos de pé. E a Ti nós queremos entregar esse louvor, as canções aqui entoadas, a nossa gratidão, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. E que Teu nome seja glorificado neste lugar, Senhor. E que a Tua presença seja a única coisa que venha ser manifesta neste lugar. Nós queremos qualquer intervenção maligna, toda opressão agora seja neutralizada no nome de Jesus. E que somente o Teu nome seja entronizado neste lugar, Senhor. E em Teu nome que nós estamos aqui reunidos. Em Teu nome nós clamamos pela Tua presença. No nome de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome. O nome que é exaltado. O nome que é glorificado. A Ti nós entregamos a honra, a glória e o louvor. Se você brincar, levante as suas mãos aos céus. Declare palavras de adoração. Te adoramos, Senhor. O Espírito aqui vai. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. Nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor olhou para nós como a lágrima perdida. E o Senhor insistentemente nos procurou até nos encontrar. E nessa noite nós queremos te glorificar, Senhor. E a Ti nós declaramos, Senhor, esse culto é Teu, essa igreja é Tua, nós somos Teus. Se você pertencer, aplauda o nome dEle em nome de Jesus. Amém? Aplauda mais forte porque é Ele. Todos aqui foram alcançados pela cruz. Amém? Eu não sei se você sabe disso, mas foi na cruz que Cristo pagou os seus pecados. Foi na cruz que Ele disse: está feito, está consumado. Ele pagou o preço da sua vida. Porque Ele te ama. Olha uma pessoa que está ao seu lado e fala assim: ó, Jesus te ama muito. Não, você não entendeu. Olha para a pessoa e fala assim: você não entendeu. Fala assim: Ele te ama muito. Agora olha de novo para você: você acredita nisso? Amém? Então vamos cantar declarando assim, ó. Pela cruz mais alto.
E o louvor até levanta as minhas mãos. Se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Ele é fiel. E sabe por que Ele é fiel sobre a sua vida e você está feliz? Porque o grito já foi dado lá na cruz. O grito foi dado na cruz. Nada
Espírito Santo, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que até mesmo os seus horrores, até mesmo aqueles que nos transpassaram, até mesmo aqueles que o maltrataram, hão de prestar contas diante do trono do Senhor. E o Senhor voltará e toda língua confessará, todo olho verá, e todos irão falar que o Senhor é o Senhor, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você crê nisso, aplaude o Senhor em forte nome de Jesus. Pode se assentar por um momento, irmãos. Glória a Deus. Saúde a Deus com a graça e a paz, amém? Amém. A frase ainda, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero desejar, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui não é um lugar senão a casa do Senhor. Tem alguns irmãos nos visitando hoje. Se tiver, pode ir para o seu lugar, só levantar a mão para desejar um bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Esse lugar é um lugar onde a gente vem adorar, a gente vem buscar a presença do Senhor. E não há lugar melhor para se estar senão nesse lugar, tá? No domingo à noite, muitas pessoas buscam buscam diversões, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, para louvar a Deus que nos criou, que nos tirou do lamaçal de pecado, nos colocou num lugar de destaque, de alegria na presença dele, amém? Glória a Jesus. Eu vou falar um pouco sobre as programações da igreja. Nós temos orações de segunda a sexta, das 17 às 18 horas. Vamos estar orando, tá? Orando pelas famílias dos irmãos, membros congregados na nossa igreja. Quem quiser tá aí nas nossas orações, pode estar falando com um de nós, pastor, a pastora, ou qualquer um dos irmãos que estão aqui na frente. Você pode estar falando com ele para estar colocando o seu número aí no grupo de oração, tá? A gente vai estar orando por você. O nome do grupo é Torre de Oração. Vamos estar orando pela sua família, pela sua casa. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, se bem-vindos em nome de Jesus. Temos PGM, pequeno grupo multiplicador, todas as quartas-feiras, quando não é na casa do pastor, alguns dos irmãos se dispõem nas suas casas e a gente vai estar se deslocando para esse lugar. E, irmãos, o PGM é um culto diferenciado. É um culto onde a gente se junta para falar sobre Deus e a gente aprende uns com os outros. A gente tem voz no PGM. Não é como um culto como esse, um culto mais formal, em que o pastor prega, os irmãos cantam, mas todos não têm oportunidade, né? Mas no PGM todos nós temos oportunidade. Se você quiser estar participando do PGM, vai ser uma bênção. Na próxima quarta-feira vai ter PGM, amém? No sábado a gente tem culto de jovens, culto Reconnect. Irmãos, tem sido uma bênção. Sábado passado a palavra do Senhor falou muito conosco. Fomos abençoados pela palavra de Deus. Graças a Deus. Cada irmão que esteve aqui ontem saiu debaixo da bênção do Senhor, amém? No domingo a gente tem escola bíblica dominical às 8h30 da manhã. Os irmãos que participam da escola bíblica dominical são poucos. Eu gostaria de convidar, estender o convite a todos que estão aqui, irmãos. Participem da escola bíblica dominical. Vocês não sabem o tanto que agregaram em nossas vidas espirituais, em nosso conhecimento, quando participamos da escola bíblica dominical. Amém? Então venha participar todo domingo às 8h30 da manhã. Temos um culto às 19 horas, como esse, uma bênção do Senhor na presença de Deus. E amém? Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe o dízimo de sua oferta, quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer mais um momento de adoração agora. Desculpa, nosso momento de adoração ainda não acabou, apenas começou. A presença do Senhor é real neste lugar, amém? Daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de dízimo de oferta, mas antes eu quero que você entenda que você só está aqui por causa de um nome. O nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, amém? Ele diz que todo mundo verá e toda língua confessará que é o nome de Jesus. E Ele é o Senhor. Eu quero convidar você a cantar essa canção de todo o teu coração. Amém?
inferno estremecer. O teu nome faz as trevas se dissiparem. É no teu nome que nós profetizamos. É no teu nome que nós oramos. É no teu nome que somos o que somos. Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ter um momentinho na frente agora, chamar o Lucas aqui. Compreende a igreja da paz do Senhor, amém? Aproveitar que os irmãos estão de pé fazendo dinâmica. Aí a gente vai falar. Quem conhece que é a brincadeira do Cinco Mestre? Alguém conhece? Então, vou explicar mais ou menos para os irmãos. Cinco Mestres basicamente tem um livro. E aí, toda ordem que ele der, você vai seguir. Amém? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão. Amém. Então vamos começar. Levanta para a esquerda. Para a esquerda. O pessoal está dormindo já, que isso. Abaixa. Amém. Dá um pulinho. Glória a Deus. Vamos para a direita. Eita, abaixa. Abaixa. Vem. Abaixa do peito. Agora dá um grito. Eu sou filho de Deus. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Glória a Deus. Primeiro, trazer uma mensagem para os irmãos, lá em Mateus, capítulo 6, no verso 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar o outro. Amém? Começando, eu vou explicar para os irmãos por que eu fiz a brincadeira. A brincadeira do Cinco Mestres, né? Em algum momento eu disse para os irmãos que eu era o mestre de vocês? Eu não disse, né? Eu sou o mestre, vocês eu estou fazendo. Eu só expliquei a brincadeira e vocês entraram, né? Então, os irmãos entenderam na mente de vocês colocaram como mestre, porque eu estou aqui no púlpito com o microfone, eu estou na frente de vocês e vocês colocaram eu como mestre. Vocês seguiram minhas ordens, né? Agora, o que a gente vem a pensar? Qual é o mestre nas nossas vidas? Quem é o mestre das nossas vidas? A quem nós servimos? É realmente a Deus? É realmente ao nosso trabalho? Realmente a nossa família? Ao nosso dinheiro? Aos bens materiais, às conquistas, nossos sonhos? Aquilo que nos aflige, que nos dá medo? Qual é o nosso mestre que está nos guiando? É mesmo? Eu ainda gosto de dizer, vou trazer lá em João, capítulo 8, no verso 32. A gente lendo a palavra do Senhor, se nós temos um mestre, somos servos, amém? Agora, que tipo de servo nós somos? Somos um servo que é escravo, ou somos um servo que é livre? Né? A palavra do Senhor diz, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Né? Para quem conhece, vai dizer a verdade, a palavra de Deus, no verso 36,
No verso 16 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aqui Jesus até diz, ele por ser filho, ele que nos liberta. Então nós somos servos de Deus, nós também somos servos livres. Nós temos o jeito de escolha, nós podemos fazer o que bem entender, porque até nós fazemos, temos nossas escolhas. Quando dizimamos porque nós escolhemos dizimar. Mas nós temos que entender qual é o nosso papel, como servo. Ao que nós estamos servindo, a quem nós estamos servindo. Não é mesmo? Agora, só para a gente fechar, lá em Isaías 53, no verso 5, a partir do verso 5, Isaías capítulo 53. A palavra de Deus diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Amém. Essa mensagem eu pensei que foi trazida a mim, porque eu também estava no momento pensando perdido, basicamente, porque eu não sabia a quem estava servindo corretamente. A mim eu dizia: eu sou servo de Deus, sou filho do Senhor, mas será que ao que eu estava servindo o propósito que eu estava fazendo as coisas era pelo reino de Deus? Ou é por um agrado meu, não é? Então eu trago essa mensagem para os irmãos refletir. Amém? E aí vamos fechar com Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, aqui ó, a senhora diz. Vamos começar no verso 8, versículo 8, verso 8 ao 10. E diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alcançadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, outra nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior catástrofe. Então, irmãos, é assim: enquanto basicamente resumindo toda a mensagem, nós somos servos de Deus, mas somos servos livres. Deus nos dá liberdade para agir. Agora, como somos servos livres e amamos ao nosso Senhor, por que vamos agir com diferença? Cadê a confiança que temos no nosso Senhor? Se Ele sabe o que é melhor para nós, se Ele nos entrega o melhor, por que nós não teremos o nosso melhor a Ele? Não podemos confiar no nosso Senhor, aquele que nos dá as bênçãos, as glórias das nossas vidas, aquele que nos mantém de pé, porque como estamos debaixo de tanta competição, desânimo, tristeza, a gente faz o quê? Falar com o Senhor, orar, para que ele se acredite em Deus. Vou buscar o Senhor no momento aflito, no momento de dificuldade, eu falo com o Senhor. Mas a gente só vai buscar a Deus quando está nas dificuldades. A gente não vai glorificar o nome do Senhor quando a gente está sendo também exaltado por Ele. Então, eu deixo essa passagem para os irmãos refletir, essa mensagem. E aí, quem trouxe o dízimo, sua oferta, peço para sair do seu lugar, fazer o lugar. Também, quem mais a gente vai colocar o meio, depois você também. Amém? Pode ser ficar de pé no seu lugar.
e as nossas ofertas ao Senhor. E a Ti, Deus, nós, assim como foi dito aqui, nós não queremos servir a mamão, nós não queremos servir o Deus do dinheiro, mas cremos na Tua palavra e por ter fé nela, cremos naquilo que o Senhor pediu. Trazei para a minha casa os dízimos e as ofertas. Pai, nós estamos aqui para dizer: tudo que temos e somos não é nosso, é Teu. Nós estamos apenas devolvendo o que pertence a Ti. E nós queremos consagrar ao Senhor através desse ato. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar, querido. Aleluia. Quero chamar as crianças aqui na frente, vamos orar por elas. Vem todas as crianças aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? Quero pedir para a irmã Vanessa, a senhora por nós, para as crianças aqui. Se quiser orar daí mesmo, só por de pé, tendo as mãos. Se quiser vir pegar o microfone também. Deus, Pai eterno maravilhoso, apresentando, Senhor, as crianças, Pai amado. Peço ao Senhor, Deus, que dê entendimento a eles, Senhor, conduza as meninas para ensinar a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, e que essa sementinha seja plantada no coração deles, Senhor, porque a nossa nação, Senhor, estão nas mãos deles, Senhor. Abençoe e frutifique, Senhor, a Tua palavra no coração desses pequeninos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Posso fazer glória a Deus nessa igreja linda? Você está feliz? Então se prepare para aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Eu confesso para os irmãos que nenhuma das pregações minhas são preparadas de forma direcionada, no sentido de, eu acho que a igreja precisa ouvir isso. Enquanto eu prego, pode ser que em algum momento eu fale algo que a igreja de fato precisa ouvir. De fato, mas o tema, o cerne, a síntese da palavra, ela tem, eu sempre busco de uma forma que o Espírito Santo realmente quer falar comigo primeiramente, ele ministra no meu coração, e isso é muito lindo porque a gente acaba percebendo Deus falando de uma forma que vai encaixando com aquilo que ele já vem ministrando, ele já vem falando. Agora a pergunta que eu vou fazer para você é: você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Amém. Amém, irmãos? Você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Amém? Então se prepare para aquilo que Deus vai falar com você. Abra teu coração, e não só o seu coração, mas também a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo de número 12. Filipenses capítulo 13, versículo de número 12. Lembrando que hoje nós temos ceia do Senhor, um momento maravilhoso. E antes de nós lermos o texto, deixa eu só avisar algo aqui para os irmãos. Esse mês nós teremos, além do nosso culto especial de Natal, inclusive eu e a minha esposa estaremos organizando junto com os outros irmãos aí que quiserem nos ajudar também, quem quiser nos auxiliar. Nós queremos fazer um culto especial de Natal, muito especial mesmo, mais do que especial. Inclusive a gente deseja fazer algo, além de ter uma palavra voltada, a gente quer fazer um tema maravilhoso. E se eu até pensei que lá nós fazemos muito isso em Paranatinga, a gente obviamente tinha um louvor voltado para isso. Nós tínhamos também uma apresentação das crianças, e nesse dia nós vamos aproveitar e nós vamos estar dando uma oportunidade para testemunhos. Então você que quer contar um testemunho, que quer edificar uma igreja que conta um testemunho, querido, tem que orar para essa igreja, tem que vigiar, né, irmãos? Como diz o Pedro, vigia, né? Então, porque eu creio que os testemunhos, eles fazem parte de uma vida que está buscando o direcionamento de Deus. E outra, o seu testemunho pode edificar a vida de alguém que está passando por algo parecido. Então, no culto de Natal, no culto especial, nós vamos ter esse momento de testemunho. Com certeza nós vamos ter algumas apresentações. Queremos também aproveitar e fazer um teatro, né? O pessoal do teatro aí, a Evelyn, né? Organizar com alguns jovens aí, para a gente fazer um teatro bacana. Amém? Então, todos estão convidados para participar desse dia. Lembrando que na virada, nós sempre na virada, né? Nós fazemos
é a virada que nós fazemos uma janta. Então nós começamos o culto um pouco mais tarde. E nós fazemos uma janta maravilhosa, um banquete que a gente faz. Nós fizemos isso no primeiro prédio lá, né? Engraçado, nós tínhamos poucos meses de igreja ali no prédio. Nós já fizemos algo doado. Um irmão doou uma leitoa, algumas irmãs fizeram salada, outros fizeram arroz, bastante coisa. A leitoa, eu e o Alex lá em casa, na churrasqueira, nós trouxemos depois, ficou uma delícia. Então assim, pastor, eu quero ajudar, quero doar um pedaço de uma vaca, quero doar uma leitoa, quero ajudar com a salada, quero te ajudar de alguma forma. Conversa com a gente, manda nos ar, vamos programar, vamos organizar, porque a igreja não é o pastor, a igreja somos nós, amém? Então nós como igreja promovemos isso. Então na virada de nós vamos ter esse momento maravilhoso. Terceiro, janeiro nós teremos a capacitação continuada de missionários do nosso estado, da convenção. Estaremos indo lá para Cuiabá e estaremos. Quem vai estar com a gente é o irmão Leandro e a Cléia. A princípio, a programação é essa, né? Para eles poderem estar sendo capacitados também para o ministério pastoral, mas barra missionários, né? Então vai ser muito bom. O irmão Leandro já está fazendo teologia, é um seminarista da nossa igreja que tem se voluntariado para o ministério, né? Ele e sua esposa. E nós estaremos indo lá em janeiro para fazer o segundo módulo da capacitação proporcionada pela nossa convenção. Janeiro também, eu recebi um convite para pregar na primeira igreja batista de Barra do Garça, pastor Edmar. Então a gente está programando ainda a data para saber certinho. Se algum irmão desejar ir junto também, fica à vontade, fala comigo. Amém? Eu ainda nem sei se eu vou, ele quer que eu vá, mas eu não sei se eu vou. Tá? Então se alguém quiser ir junto, pastor, vamos lá junto, parado aí, vamos lá para receber a palavra do Senhor. Quer ir lá com o Senhor, fica à vontade. E em fevereiro nós vamos ter uma capacitação de líderes não só líderes, mas evangelistas, líderes, voluntários que querem trabalhar na parte de juventude em fevereiro lá em Água Boa, dado também pela Junta de Missões da Juventude Batista Brasileira, juntamente com a Jubamar, que é a Juventude Batista do Médio Araguaia. E aí eu vou estar levando 4 pessoas para a gente estar fazendo essa capacitação também lá, amém? E é isso. Posso ouvir um amém? Amém! Vamos lá. Vamos lá então, Filipenses capítulo número 3, lá no versículo número 12, abra o teu coração e leia comigo, vou ler na versão NVI, amém? Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Observem cada detalhe do texto, queridos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, o ventre, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Versículo número 20. A nossa cidadania, ou a nossa cidade, a nossa morada, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Feche seus olhos, Pai. Meu amado Jesus, obrigado, Pai Santo. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito venha reinar neste lugar. E que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém? Vamos lá, queridos. Eu quero que você agora redobre a sua atenção comigo, preste muita atenção no que eu vou explicar. Para nós começarmos, é importante nós entendermos. Isso é aqui? É aqui não? Tem dois aí, né? Não é porque eu achei que era lá fora. Então vindo lá fora, já convida para o culto. Amém? Então, queridos, está na pasta do lado, eu baixei, tá? Irmãos, vamos lá. Repita comigo: maturidade. É importante nós falarmos desse tema. E eu confesso para os irmãos que ao preparar o texto, a palavra do Senhor, eu não pude me prender a um título, a um tema, mas eu lendo a carta de Filipenses e estudando acerca desta carta, eu quero introduzir, explicando para os irmãos. Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses. Para quem não sabe, os Filipenses eram um povo que congregava em uma igreja na cidade de Filipos. Por isso os Filipenses. Filipos era uma cidade que estava ali próxima da região, por exemplo, não era algo dentro de Israel, não era uma cidade de Israel, era fora de Israel. E era uma cidade que o apóstolo Paulo ele visitou quando ele estava em viagem, lá em Atos, capítulo número, até vou abrir com os irmãos aqui rapidinho, lá em Atos, capítulo número 16, e está em Atos 16, para deixar em Atos 16, deixa lá no versículo de número. Eu tinha até anotado, né? Deixa eu ver aqui. Atos 16, 11, deixa eu ver se 11. Deixa eu aqui anotar. Esse é o texto que vai mostrar que Paulo foi para lá. Mas antes de nós lermos o texto, redobre sua atenção aqui. A carta de Filipenses é considerada uma das cartas mais lindas, sabia? Do Novo Testamento. Por quê? Porque quando Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, ele escreve ela com um coração cheio de alegria, de gratidão, de entusiasmo. E por que eu estou enfatizando nesse detalhe, queridos? É porque quando Paulo ele faz a sua viagem missionária, ele abre várias igrejas. Ele evangeliza várias cidades, nessas cidades que ele passa, cada uma delas se inicia um trabalho de uma igreja, de uma comunidade. Nós temos, por exemplo, a igreja de Corinto, nós temos a igreja de Efésios, nós temos a igreja de Roma, nós temos a igreja de Tessalônica, nós temos a igreja de Colossos, e essas igrejas, dentro dessas igrejas que Paulo fundou, Filipenses está no meio. Os irmãos Filipenses. Sabe por que eu estou hoje pregando e lendo esse texto e eu quero ministrar sobre essa palavra? É porque o apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, ao escrever, porque eu não sei se você está entendendo, Paulo ele fundou igrejas ao evangelizar nessas cidades, e durante a sua trajetória, durante o tempo que ele foi passando, ele escrevia cartas para orientar, para direcionar a igreja, para mostrar para a igreja o caminho que ela deveria permanecer. Se ele percebia que a igreja estava se desviando do propósito, ele escrevia uma carta exortando ela. Se ele percebia que existia pessoas se infiltrando dentro das igrejas para corromper, para perturbar os irmãos com heresias, ele escrevia imediatamente uma carta pedindo para que eles não dessem ouvido para essas pessoas. Para alguns casos, como é o caso da igreja de Corinto, Paulo escreve até uma carta pedindo para que eles excluíssem membros daquela igreja que estava causando um alvoroço naquela igreja. Paulo inclusive diz que, se for preciso, exponha ele em público, porque ele estava causando um problema muito sério naquela igreja, ao ponto de ele dizer em sua carta que ele pudesse ser entregue o corpo dele para Satanás, para que, se possível, ele pudesse ser salvo naquele grande dia. Paulo escreveu várias cartas, e em alguns momentos ele repreende as igrejas, em algum momento ele se irrita com a igreja, em alguns momentos ele exorta e consola as igrejas, em outros momentos ele fala para a igreja de Corinto dizendo: como eu queria pregar para vocês uma palavra um pouco mais lá na frente, uma palavra sólida, mas infelizmente para essa igreja de Corinto eu vou ter que pregar uma palavra um pouco mais suave, porque a igreja ainda é imatura. Só que a igreja de Filipos não. A igreja de Filipos é uma igreja que Paulo começa a sua carta com o coração cheio de amor. Dentre várias igrejas, os Filipenses era uma igreja que ele gostava de visitar. Quando Paulo estava com algum tipo de problema, quando Paulo estava com algum tipo de aflição, ele visitava a igreja de Filipos, que era uma igreja voluntária, era uma igreja, que você tem noção, que
quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está em Roma preso. Ele está em Roma preso. Essa carta de Filipenses que nós acabamos de ler, Paulo já está no final da sua vida preso em Roma. E engraçado que na carta dele, quando ele começa escrevendo, ele começa os primeiros capítulos de Filipenses agradecendo pelos irmãos, porque eles demonstravam uma preocupação muito grande. Era uma igreja humilde, era um povo que amava servir, era um povo que dedicava-se ao ensino do apóstolo Paulo, era um povo que, quando ficou sabendo de todas as viagens, aonde o apóstolo Paulo viajava, eles imediatamente escreviam uma carta e mandavam uma oferta para ele. A igreja de Filipos era uma igreja que abraçou a causa missionária. A igreja de Filipos era uma igreja que abraçou a causa do Evangelho. Eu quero que você redobre sua atenção para mim. Eu sei que eu sou feio, mas se você puder olhar para mim para que você possa redobrar sua atenção. Paulo, eu até anotei aqui, a epístola de Paulo à igreja de Filipos é considerada a mais bela do Novo Testamento. Ela é repleta de ternura, gratidão, entusiasmo, calor e afeição. É uma declaração de amor e gratidão do apóstolo pelo zelo dos filipenses para com os obreiros do Senhor. Esta carta foi escrita, como eu acabei de falar, em circunstâncias difíceis. O apóstolo Paulo está preso e ele com muita alegria escreve essa carta. É engraçado porque nós, como igreja, nós somos chamados, e eu quero que você redobre a sua atenção nesse sentido, porque agora eu quero te levar para um outro ponto desta palavra. Nós, como igreja do Senhor, fomos chamados com um propósito. Amém? Amém. Você foi chamado com um propósito. Você não foi chamado apenas para sentar nesse banco e ouvir o pastor no domingo à noite. Você não foi chamado para ir de igreja em igreja para tentar ver qual que é a igreja mais perto do que você considera ser uma igreja. Até porque a igreja não é uma instituição e nem está baseada numa pregação. Ela é um organismo. Ela está baseada no quanto nós, como igreja, entendemos o nosso propósito. Uma igreja madura, ela está baseada no quanto ela se desenvolve uns com os outros a partir do propósito pela qual ela foi criada. Para você ter noção, a palavra igreja, ela é tida e inserida na pessoa da comunidade cristã, baseada num termo grego chamado eclesia ou eclésia, que significa chamados para fora. Todas as vezes que alguém ouvir a palavra eclésia ou eclesia, é porque uma multidão de pessoas se reuniam num determinado local na cidade, e as pessoas eram chamadas para fora de suas casas para ouvir uma notícia importante, para reunir-se por causa de uma grande notícia. E quando nós somos chamados de igreja, eu não sei se você sabe, mas você vai saber hoje, você foi chamado para fora de um lugar. E esse lugar a Bíblia chama de lamaçal de pecados, a Bíblia chama de trevas. A Bíblia diz que nós somos tirados das trevas, ou transportados das trevas, e transportados para a luz do seu Filho amado. Então, quando você se diz ser igreja, você precisa entender que você foi tirado de um ambiente sujo, um ambiente de mortidão, ou de morte espiritual. Você foi chamado de um lugar de prisão espiritual. Quando você se considera e se diz ser igreja, e quando você ouve o pastor dizendo que você é igreja, você precisa entender com alegria que você é alguém que foi tirado de fora de um cárcere, que você foi tirado de um lugar onde Satanás te aprisionava, de um lugar onde o diabo te tirou, de onde o Senhor te tirou, aonde o diabo tinha domínio, e você foi chamado para fora deste lugar. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus. É importante nós entendermos isso, mas a maturidade da igreja de Filipenses era tão grande que o apóstolo Paulo, pronto para morrer, ele escreve uma carta com alegria. Uma igreja voluntária, uma igreja cheia de propósito, uma igreja que não tinha nenhum pingo de dificuldade em entender qual era o seu propósito. A igreja de Filipenses era uma igreja sadia, uma igreja vigorosa, uma igreja alegre, uma igreja que não se deixava abalar, uma igreja onde os irmãos amavam o sentido de ser igreja. A pergunta que eu faço para a igreja de Gaúcha do Norte é: você sabe, igreja, primeira igreja batista, o que é ser igreja? Você sabe o que é ser membro do corpo de Cristo? Você entendeu o motivo do Senhor ter morrido na cruz por você? Nós acabamos de cantar: o grito foi dado na cruz, está consumado.
Será que de fato nós temos entendido isso, irmãos? Será que de fato nós temos abraçado esta graça? O apóstolo Paulo, ele começa a carta dele lá no capítulo 1 dizendo: Paulo e Timóteo, seu discípulo amado, né? Servos de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus. Olha a palavra santos aqui, irmã Margarida. Santos em Cristo Jesus está falando hoje, né? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Engraçado, lá já tinha bispos e diáconos. Era uma igreja rápida, era uma igreja que não demorava para amadurecer, era uma igreja que entendeu muito bem quem eles eram. E ele vai dizer: a vocês, graça e paz da parte de Deus. Esse dia eu falei graça e paz para uma irmã da Assembleia de Deus em Paranatinga. Ela riu de mim. Ela foi. Aí eu olhei e falei: por que você está rindo? Ela: você falou graça e paz, nós falamos a paz do Senhor. Aí eu fiquei rindo também com ela, assim, é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu amo, eu e minha esposa. Aí eu falei para ela assim: fulano, foi o nome dela, você já leu as cartas do apóstolo Paulo? Aí ela: já, alguma coisa eu já li. Eu falei: pois é, o apóstolo Paulo sempre começava as cartas dele dizendo: graça e paz a vocês na parte de Deus. Aí ela: eu não sabia. O nosso Pai e o nosso Senhor Jesus, amém? Olha como o apóstolo Paulo vai começar a carta dele, presta atenção. Agradeço a Deus por toda vez que me lembro de vocês. Olha que lindo. Será que você se alegra quando... Será que... É muito importante esse primeiro momento, a palavra, porque o apóstolo Paulo começa dizendo: eu agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação. Repita comigo: cooperação. Você crê que você é cooperador de Cristo Jesus? O que é um cooperador? Cooperador é aquele que ajuda com o operador, que auxilia aquele que está operando todas as coisas. E na igreja do Senhor só existe alguém, só existe uma pessoa que opera milagres, prodígios e nos faz crer. É Jesus que opera no nosso meio. Eu ouvi um aleluia aqui, você não entendeu? Vou repetir: só existe um homem que, ao mesmo tempo que é homem, é Deus, que é o motivo de nós estarmos reunidos aqui, que opera milagres na sua vida, que vai fazer muitas coisas ainda. É Jesus Cristo, Senhor. Eu e você somos cooperadores, nós auxiliamos Ele nesse processo. E é muito importante eu enfatizar isso, porque eu e você precisamos entender isso. Eu e você somos cooperadores em Cristo Jesus. Amém? Então olha comigo. Eu me lembro em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado, olha só, ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Você tem noção do que você acabou de ler aqui? Desde o primeiro dia que o apóstolo chegou na cidade, vamos lá em Atos capítulo 16, esse mostra. Olha o dia que Paulo chega na cidade, não tem igreja ainda, irmã Janete. Não existia igreja, não existia crente lá. Era um dia que Paulo, tipo assim, não é que não existia talvez, não, eu acho que nem tinha crente ali. Ninguém tinha ouvido, diferente do pastor Eduardo que chegou na Gaúcha. Tinha crentes, né? Mas é como se fosse o pastor Eduardo chegando na Gaúcha e ele ainda não conhece muita gente, está conhecendo um pouco, começa a igreja. Lembra até hoje que nós iniciamos uma casa com quatro pessoas. Foi uma vez assim: a partir de Troia navegamos diretamente a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Próximo. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. Próximo versículo: no sábado saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de quê? De oração. Tudo começou com um momento de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali se reunido. Aí ele vai enfatizar uma mulher em específico, olha só. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Repita comigo: Lídia. Vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu. Quem que abriu o coração dela? Repita comigo: o Senhor
abriu o coração dela. É por isso que eu estou aqui, queridos, eu até abri um parênteses, eu não estou mais preocupado com quem não quer ouvir o Evangelho, com quem não suporta a verdade do Evangelho, quem não quer passar pelo processo. Por quê? Porque o Senhor não quis abrir o coração dessa pessoa. O Senhor não quis ainda, talvez ainda, vai chegar um tempo talvez essa pessoa. Mas eu como pastor, estou no momento que a minha função é pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Senhor é quem abre o coração. É o Senhor que toca. Então tem gente que talvez, quando eu prego aqui, a minha palavra, a minha função é ministrar, mas eu não sei quem são os eleitos. O Senhor conhece o teu coração, mas o Senhor ele vai abrir o coração de quem crê. O Senhor vai te dar entendimento. E é engraçado que ele fez o quê? O Senhor abriu seu coração para atender as mensagens de Paulo. Próximo versículo. Tendo se batizado bem como bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideraram crente do Senhor, venham ficar na minha casa. Próximo versículo. Certo dia, dirigindo-nos para um lugar de oração, encontramos um escravo que tinha um espírito pelo qual presidiu. Beleza, só até pode tirar. Queridos, a igreja de Filipos, os filipenses, começou com uma mulher. E olha que lindo, a Bíblia diz, lá em Filipenses, capítulo número 1, por causa da cooperação que vocês têm tido com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipos tinha tanta clareza, irmãos, da identidade deles, que eles chegaram ao ponto de nunca ter o apóstolo Paulo ter repreendido, ter tido algum tipo de situação como teve, por exemplo, a igreja de Corinto, chamando eles de infantis. Paulo chamou eles de infantis. O apóstolo chamou a igreja de Corinto de infantil. E eles não tiveram dificuldade. Por quê? Porque eles tinham convicção de quem eles eram. Eu quero fazer uma pergunta, igreja. Você tem convicção de quem você é em Cristo Jesus? Uma pergunta para você refletir. Por quê? Porque desde o primeiro momento que Paulo começa o seu trabalho missionário naquela cidade, a igreja ela cresce de uma forma tão saudável que o voluntariado, por causa do quê? O texto vai dizer, por causa do, repita comigo, o Evangelho. Repita mais forte, igreja, Evangelho. Sabe por que você está aqui hoje? Você não está aqui hoje para receber uma palavra, você está aqui hoje para ser edificado pela palavra de Deus, para que você possa ir fazer o ID por causa do Evangelho. Você está aqui hoje porque você precisa entender, e o Senhor está me usando aqui nessa noite para dizer para essa igreja que nós somos chamados para cooperar por causa das boas notícias do reino de Deus. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo, nós somos chamados para serem cooperadores do reino de Deus, nós somos chamados para nos envolver, para cooperarmos, para sermos voluntários por amor àquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz do seu Filho. Aleluia. A igreja de Filipos tinha tanta certeza disso, ela era tão generosa, ela era tão grata, que eles ofertavam, eles se voluntariavam, eles perguntavam para o apóstolo Paulo: Paulo, você está indo para onde? Meus irmãos, nós estamos com um trabalho missionário lá em tal cidade. Então o apóstolo Paulo, vamos arrecadar uma oferta aqui para ajudar. Não precisa não. Eu falei, não, mas nós queremos ajudar do mesmo jeito. O que vocês estão precisando aí? Essa é a igreja de Deus. Apóstolo Paulo, nós queremos saber que o senhor está em Roma. Eu quero que o senhor, como nosso pastor, entenda que nós estamos em oração pelo Senhor. Sabe, dizer para o Senhor que o Senhor não está sozinho, estamos com o Senhor. E aí ele começa a carta dele: eu agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre com alegria, por causa da cooperação de vocês, desde o primeiro dia até agora. Repita comigo: constância. Repita comigo: perseverança. A igreja de Filipos era uma igreja perseverante. E hoje nós estamos aqui hoje esta noite para aprendermos com essa igreja. Era uma igreja cheia de gratidão, cheia de ternura. Era uma igreja que o apóstolo Paulo não teve problemas. Uma igreja que o apóstolo Paulo não precisou ensinar a igreja a ofertar, a dizimar. Era uma igreja voluntária. Era uma igreja que entendeu quem eles eram. Eles entenderam que o que eles eram, o que eles tinham, não pertencia a eles.
pertencer ao Senhor. Eles sabiam muito bem o problema que eles tinham antes de conhecer Jesus, que era a condenação do inferno, mas eles também sabiam o quanto eles foram agraciados pelo perdão de Cristo Jesus. Ao ponto que eles falaram: nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos desenvolver com esta obra. A pergunta que eu faço para a primeira igreja batista é o Rogério: você está disposto a viver aquilo que Jesus te chamou para viver? Ah, pastor, mas eu não me sinto, eu não sinto que eu sou um pregador, uma pregadora da palavra. Eu não me sinto. Querido, você não precisa ter uma boa hermenêutica, uma boa homilética, uma boa oratória para falar de Jesus. Você não precisa, sabe, pegar um microfone na mão do púlpito da igreja para falar do nome de Jesus. Porque uma igreja que entende quem ela não se limita às quatro paredes onde ela está. A Bíblia diz que a igreja de Filipos, ela mandava carta e ela dava um jeito de cooperar por causa do Evangelho. Naquela época nem se tinha. Naquela época a única coisa que eles comunicavam era com cartas. E outra, demoravam dias para que essas cartas chegassem. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, com alegria, os traz com o coração de gratidão. Posso ouvir um amém? Amém. Agora vamos voltar para o texto-chave que diz, Filipenses 3: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo agora está dizendo para a igreja de Filipos: queridos, eu como apóstolo, como pastor de vocês, eu quero dizer para vocês, eu não atingi a estatura perfeita, não, eu estou em busca disso. Eu estou me esforçando em viver mais para Jesus. Eu quero ser melhor para Jesus. Eu quero fazer mais pela obra de Deus. Eu não tenho alcançado a perfeição não, mas uma coisa é certa. Lá no versículo de número 3 ele vai dizer, na parte B do versículo 12: mas prossigo para alcançá-lo. No versículo de número 3, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que o apóstolo Paulo faz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo em direção àquilo que me foi proposto. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo: irmãos, eu não penso que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Próximo versículo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Nós ainda não chegamos lá, nós ainda não chegamos no fim da nossa vida, nós ainda não chegamos ao ponto de sermos glorificados pelo Senhor naquele grande dia. O que ele está dizendo para a igreja? Nós precisamos continuar avançando, nós precisamos continuar sendo igreja, nós precisamos continuar perseverando naquilo que fomos chamados. Por quê? Porque um dia nós vamos chegar lá, um dia Jesus vai voltar e o nosso corpo será glorificado. Nós não alcançamos ainda, mas nós prosseguimos para o alvo. Que alvo é esse, queridos? O céu, a glória, a eternidade, a nova Jerusalém que nos aguarda. Quantos aqui querem morar na nova Jerusalém, querido? Meu Deus do céu, querido. Se você crê nisso, então anime-se, pois existe um céu que foi preparado para nós. Existe um lugar onde, como disse o Leandro ontem, nós vamos estar lá vendo os muros de jaspe. Nós vamos ver os muros feitos de jaspe. Até brincamos ontem com os jovens dizendo para tirar selfie. Hashtag tudo nosso. O Leandro falou: hashtag tudo nosso. Se puder ter celular para tirar muro de jaspe segurando. Já viu aquelas irmãs abençoadas que tiram foto perto da jardinagem, daquelas flores da São Romário, e tira a foto, tipo assim, gratidão. Já viu? Então, nós vamos falar na glória, quem sabe, né? Acho que não vai ter celular, não, brincadeiras à parte. Aí você vai andar em ruas de ouros, você vai ver os portões celestiais se abrindo. E sabe quem vai estar te esperando lá? Cristo Jesus. Então, querido, não que já tenhamos obtido tal perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Esqueço-me das coisas que ficam para trás. Tem gente que fica preso no passado. Tem gente que fica guarda mágoa. Tem gente que não sabe se resolver emocionalmente. A igreja de Filipos era uma igreja que Paulo compartilhou com muita gratidão. Não é à toa, e também não posso dizer que Paulo não a exortou em algum momento, mas não como as outras. Por quê? Porque o sentido de ser igreja era nítido na igreja de Filipos. Só que no próximo versículo ele vai dizer: olha só, todos nós que alcançamos a maturidade. Paulo está incluindo a igreja de Filipos. Era uma igreja madura, era uma igreja que tinha maturidade. Ele vai dizer: todos nós que alcançamos a maturidade devemos dizer as coisas dessa forma. E sabe o que é mais lindo? É que Paulo pode dizer aqui, ó: e se em algum aspecto vocês pensam diferente,
isso também Deus lhes. O que Paulo está dizendo? Talvez você não concorde comigo, mas vocês são tão maduros que pode ser que você esteja num momento que você está amadurecendo. Mas eu creio que Deus vai esclarecer para você. Porque era uma igreja que tinha amor pelo Evangelho. Diferente de uma outra igreja que ele escreve dizendo o seguinte, ó, 1 João capítulo número 1, João vai dizer assim, ó, eles saíram do meio de nós porque nunca foram de nós. Diferente de dizer, não, talvez eles voltem, talvez eles repensem. Não, por quê? Porque Paulo conhece pelas obras da igreja. Paulo percebe pelo sentimento que a igreja tem. Paulo percebe pela comunhão que a igreja tem uns com os outros. Paulo começa a observar a forma como a igreja se voluntaria para servir. Paulo começa a pensar e a observar como que a igreja ela é fiel. E aí ele fala o seguinte, talvez alguns de vocês não concordem em alguma coisa com o que eu digo agora, mas uma coisa é certa, Deus vai esclarecer para você que o que eu estou falando é de Deus. Que o que eu tenho pregado é de Deus, que o que eu estou falando não vem de mim, vem do Senhor. Por quê? Porque a igreja era uma igreja madura, era uma igreja que ainda que não tivesse alcançado a sabedoria do apóstolo Paulo, do seu pastor, ele falou assim, não, fica tranquilo, vocês são uma igreja que ama o Senhor, vocês amam a palavra de Deus, fica tranquilo, que em algum momento o Senhor vai esclarecer para vocês. Esses são os crentes maduros, esses são os crentes que amam o Senhor. Por quê? Porque eles passam pelo processo de maturação. Próximo versículo. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo o seguinte: viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Ah, pastor, eu não sei nem o que é ramartiologia, soteriologia, não tem problema. Viva de acordo com o que você já alcançou. Cada um vive na maturidade que ele está alcançando. Mas não use, preste atenção, ontem eu estava até falando isso. Não use da forma de visão que o outro tem como algo que vem te prejudicar. Por quê? Eu até usei o Daniel e o Gabriel como exemplo, né? O Daniel, que é o filho menor da Cléia, ele estava abraçando a Cléia e a Cléia dando carinho para ele, e o Gabriel estava aqui ouvindo a palavra de braço cruzado, né? Tem gente que ainda está vivendo o momento do Daniel com Deus, aquele momento de carinho, aquele momento de filho que acabou de chegar no colo do Senhor, que está se convertendo agora, que está entendendo agora o que é ser filho de Deus. Eu preciso olhar para o Daniel e às vezes entender, que ele está aqui, deixa ele desfrutar, deixa ele aproveitar. Às vezes o Gabriel pode olhar para o Daniel e falar assim, poxa vida, olha lá, olha o Daniel, mas não é a fase, é o momento dele. O Gabriel, por outro lado, ele está vivendo um momento de maturidade, ele está amadurecendo, está começando a atingir responsabilidades. E aí o que acontece? Só que o Gabriel vai receber talvez alguma coisa, algum presente, alguma oportunidade de ir para algum lugar com o pai dele, porque só ele pode ir, porque ele já tem idade. Só ele tem idade talvez para ganhar um celular. E o Daniel fica, mas por que só o Gabriel ganhou o celular? É porque ele já tem maturidade. O pai dele já consegue exortar ele do jeito que ele não exorta o Daniel. Ele já cobra do Gabriel do jeito que ele não pode cobrar o Daniel. Por quê? Porque ele já atingiu uma maturidade, ele já está mais crescido. E outra, o pai dele, o Leandro, ele vai falar com o Gabriel coisas que ele não fala com o Daniel. Porque o Daniel está pronto para aquilo. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Deus está falando para você o seguinte, ó: não julgue a linguagem daqueles que eu revelei coisas maiores. Calma, fique, aproveite, viva aquilo que você alcançou. Viva e desfrute desse momento que você está vivendo comigo, filho. É isso que Deus está falando para você. Desfrute da minha presença, desfrute da minha palavra, mas não deixe que as interferências te prejudiquem. Não fica como um filho pródigo, ou talvez o filho que ficou em casa dizendo, mas porque o Senhor só faz para ele esse filho rebelde aí. Não, querido, mas tudo que eu tenho é teu, pai, está te falando. Tudo que eu tenho é teu. Às vezes você está reclamando de uma coisa que já é sua, já é seu, calma. E eu lembro do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Tem gente que está pensando como menino, deixa eu pensar como menino. Mas o apóstolo Paulo, depois que eu me tornei homem, deixei de usar as coisas de menino. Aí você começa a perceber um Deus que não mudou, mas só revelou algumas características dele, que é exigente para aquele que amadurece. Mas a igreja de Filipos era uma igreja que tinha alcançado essa maturidade. E é muito importante isso. O que eu quero dizer para a igreja hoje é: nós como igreja fomos chamados para viver
em comunhão, em comunidade. Eu e você fomos chamados para viver aquilo que Jesus falou lá na cruz, dizendo que nós iríamos dar muitos frutos e nossos frutos permanecerem. Os seus frutos está além do que fazer boas obras. O seu fruto está baseado nas pessoas que vêm a Cristo por sua causa. Os frutos está também ligado às pessoas que você deixou um legado. Eu fui para Aracaju esses dias, eu tive que visitar 3 igrejas. Uma delas eu não consegui, foi a Madureira, mas me ligaram, ficaram até bravos que eu não fui lá. Eu era da igreja batista, mas me ligaram da Assembleia de São, Assembleia da Madureira e da Batista, fui lá conversar com o pessoal. E eu fiquei, em vários lugares, e um dos irmãos que eu fui lá, que hoje está na Assembleia, que eu fui na fé, nós fomos até 3 da manhã, e eu fiquei me perguntando, como é bom quando nós deixamos o legado na vida de alguém. A pergunta que eu faço para você é, que legado você tem deixado na vida do seu próximo? Qual que é o legado? O que vão falar de você no dia que você partir? Será que vão falar da sua perseverança em levar aquela pessoa ao pleno conhecimento da verdade? Cara, essa pessoa, será que eles vão falar, poxa, essa pessoa, ela mandava mensagem assim, eu estou em oração pela sua vida? Será que as pessoas um dia vão dizer para aquela pessoa lá um dia, ele me deu uma palavra que me despertou? Essa pessoa que eu fiquei até as 3 da manhã lá, ele falou assim para mim, paizão, ele pregou na Assembleia de Deus, foi a primeira pregação dele. Ele falou assim, eu sou batista, minhas raízes são batistas. Eu falei para ele, você não é batista não, você é assembleia agora, vigia. Aí ele falou, não, eu não abandono minhas raízes. Ele falou, e outra coisa, pai, vem aqui que eu vou pregar, na penúltima vez que eu fui. Eu vou pregar aqui na Assembleia de Deus, queria que o senhor viesse. E eu fui lá bem pregar. E quando ele pregando, ele falou assim, hoje tem uma pessoa que é muito importante para mim, que um dia ele falou uma palavra muito forte para mim. Ele falou para mim, toma atitude e siga Jesus. Ele falou que naquele dia o Espírito Santo tocou nele. Ele falou assim, enquanto todo mundo falava Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, eu lembro o Senhor lá na frente da calçada, eu cheguei naquele ônibus branco, eu cheguei no ônibus dele, ele tinha acabado de viver uma vida libertina. Ele chegou lá, paizão, eu preciso de ajuda. Eu falei, você sabe o que você precisa? Você precisa tomar uma atitude. Enquanto você não tomar uma decisão, você não vai ver os propósitos de Deus. Hoje ele casou com uma prima da minha esposa, hoje ele se tornou cooperador, obreiro, agora ele parece que foi consagrado sábado agora como, parece que líderes dos obreiros da Assembleia de Deus, ali no Paranatinho. Como é que eu ia fazer comigo? Ele está lá. E aí ele lembra, toda vez que eu vou lá e falo, mas eu não lembro daquele dia, isso marcou a vida dele. Ou seja, uma igreja que entende quem ela marca a vida das pessoas com a palavra de Deus. Ela marca e sela o coração das pessoas com a graça que lhe foi dada. Igreja, você carrega uma autoridade, você carrega uma palavra, você carrega uma mensagem, e essa mensagem, ela não é apenas uma notícia, mas uma boa notícia, que não veio apenas de uma filosofia ou de um argumento ideológico, ela é uma notícia eterna e celestial que desceu na terra. A notícia para os homens perdidos e pecadores, que existe um Deus que em sua ira poderia nos condenar, mas em vez de nos condenar, Ele nos alcança com graça, Ele nos alcança com misericórdia, Ele nos tira das trevas e nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E mais do que isso, Ele vai nos dar a coroa da vida naquele grande dia. E o Senhor disse que aquele que for vencedor, eu lhe darei o direito de se assentar no meu trono. Você tem noção? Como Papai Noel no shopping, pega a criança e coloca no colo e pergunta o que você quer de presente. Você se comportou esse ano? Assim a Bíblia diz que ao vencedor eu vou dar o direito dele de se assentar comigo no meu trono. Gente, por que rejeitar boa mensagem como essa? Por que me prender com coisas fúteis dessa vida diante de uma graça tão irresistível? Como me prender a besteiras, a conversas, quando o reino celestial está me aguardando e eu não dependo de mais ninguém a não ser do próprio Cristo para chegar lá? Você está disposto a viver isso? Queridos, Paulo está dizendo, próximo versículo: irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem o que vivem de acordo, olha só, os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Paulo está dizendo, observem o jeito que eu vivo o Evangelho e prestem muita atenção a
aqueles que são padrão que eu apresentei para vocês. Próximo versículo. Sabe por que ele fala esse versículo anterior? Pode deixar aí. É porque não é qualquer pessoa que você vai seguir exemplo. Não é qualquer igreja. Gente, presta atenção. Nós não estamos falando de mau exemplo apenas. Também. Paulo está dizendo de qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensino. Ele está falando assim, ó, siga o meu exemplo de pregação. Preste atenção na forma como eu tenho pregado para vocês e observem aqueles que eu apresentei para vocês. Que sigam esse padrão. Próximo versículo. É isso. Pois, como já te disse repetidas vezes e agora eu repito com lágrimas. Por que ele está com lágrimas? Por causa disso aqui, ó. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Queridos, não é do prazer de nenhum pastor ver alguém se distanciando da igreja. Não é do prazer de nenhum pastor, assim como não é do prazer do apóstolo Paulo, ver alguém que é inimigo da cruz. Por quê? Porque quando alguém conhece Jesus, ele quer que todo mundo conheça. Ele quer que todo mundo conheça Jesus maravilhoso, viver para Ele, viver com Ele, ser aceito por um Deus que me aceitou sem que eu não tinha nada para dar para Ele. Ele me encheu de, como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele é ninja, né? Ele disse: somos como vasos de barro, que Deus depositou tesouros eternos. O vaso de nada serve, mas o tesouro que está dentro dele é tudo, a presença do Senhor. Aí você pega e vê o apóstolo dizendo assim, ó, muitas lágrimas, mas eles são infelizmente inimigos da cruz. Por quê? Porque rejeitaram a mensagem. Ah, mas foi alguma coisa. Sai de uma igreja no dia que você vê um pastor adulterando, sai de uma igreja no dia que você vê um pastor roubando, sai de uma igreja no dia que você vê um pastor pregando heresias doutrinárias, basilares. Sai de uma igreja quando você vê um pastor que, sei lá, abusou de alguém, um pastor que adulterou, cometeu algum tipo de situação que você sabe que aquilo ali é inadmissível. Exorte ele, a Bíblia diz, se não se arrepender, sai daquele lugar. Agora tem gente sem igreja por causa do quê? Repita comigo, cruz de Cristo. Sabe por que a palavra está ali, cruz? É porque a cruz, queridos, não é arco-íris. A cruz representa dor. A cruz representa renúncia. A cruz representa não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso. A cruz representa a renúncia. Sabe por que tem muita gente que não aguenta a palavra da cruz? Porque ela não quer renunciar à sua vida. Ela não quer renunciar aos seus pecados de estimação. Porque toda pessoa que tem um pecado de estimação, ela tem um demônio de estimação. As pessoas não querem e elas não suportam, porque elas não querem renunciar à sua vida e não querem fazer o que o próprio Senhor Jesus disse: tomem a sua cruz e sigam-me. Negue-se a si mesmo. Aí o apóstolo Paulo diz: puxa, como que ele. O apóstolo não está preocupado apenas com a pessoa que rejeitou, ele está preocupado como pode alguém rejeitar tamanho amor e tamanha graça. Por quê? Porque a pessoa que rejeita a cruz, ela se acha no direito de pensar que ela não precisa. Ela pensa que Deus está mendigando a atenção dela. A pessoa pensa que Deus está insistindo, por favor, me siga, me aceite. A mensagem do Evangelho não é isso. A mensagem do Evangelho é dizendo para um monte de pecadores perdidos em seus delitos e pecados, dizendo: eu vim dar uma segunda chance para vocês, eu vim perdoar vocês, eu vim salvar vocês desse cárcere do pecado, esse cárcere da prisão do pecado que vocês estão. Eu quero dar uma vida eterna para vocês, porque o fim da vida do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o apóstolo Paulo termina aí, ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Próximo versículo. O destino deles é o quê? Paulo está triste por eles, mas ele não pode se inibir da verdade em dizer: o destino deles é a perdição. O Deus deles é quem? Significa o quê? É o que eles querem, é o que eles anseiam.
Não é o que a palavra diz que eles querem, é o que eles querem. E eles se gloriam que deveriam envergonhar. Porque quando a pessoa ela está cega espiritualmente, ela se orgulha do entendimento errado dela. A pessoa, quando ela está cega espiritualmente, ela se orgulha disso. E eu vou fazer igual o apóstolo Paulo escreveu na carta lá que nós estudamos no dia do discipulado, né? Para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, fica tranquilo na igreja. Ele era um pastor novo, né? Um jovem. Fica tranquilo, porque na igreja existe vasos de honra e vasos de desonra, a qual foram predestinados para tal fim. Eu vou até soltar uma bomba para vocês aqui. Ultimamente eu estou começando a estudar muito sobre predestinação. Que Deus, quando Ele quer convencer alguém, Ele convence. Nada pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Nós acabamos de ler o texto. Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse crer. É Deus que... Ou seja, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E ele diz: e vocês nunca se apartaram da minha mão. Por isso que um desviado, um desviado nunca foi salvo. Ele desviou, ele perdeu, e Deus riscou. Não, isso não existe na Bíblia. Deus não risca nome de ninguém da vida. Porque quem escreveu um nome, você pode ficar garantido. Se você tem um nome escrito na vida, a perseverança é natural para você. Nada te abala, nada te para, nada te tira do propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque o senhor está dizendo? Porque Jesus disse: nunca se apartarão da minha mão, nunca os deixarei perecer, e jamais perecerão. E o que acontece é que Deus, mas pastor, esse tempo eu fiquei longe do Senhor, eu fiquei como um filho pródigo. Bem, você disse, você é filho pródigo talvez, mas é um filho que é filho sem voltar para casa, cara. Deus riscou e escreveu: não, filho, o teu nome já ainda estava lá. Naquele dia que você entregou sua vida para Ele de verdade, que você com sinceridade foi para a igreja porque você precisava dele. Você não foi para a igreja porque você queria mais uma comunidade para fazer parte. Porque todos os amigos têm uma igreja, eu quero fazer parte de uma igreja. Eu acho que a primeira igreja vai ser uma igreja boa. Cuidado, se a sua intenção for essa, logo você vai se frustrar com o pastor, porque esse pastor aqui não vai abrir mão da palavra de Deus por causa de ninguém. Ele quer... O Senhor quer, através de sua palavra, nos purificar. Lembra quando o apóstolo Pedro disse, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, ele chega em Pedro e falou assim: não, Senhor, não lava meus pés, não. Eu não vou aceitar só. Falou assim: Pedro, Jesus disse: se você não deixar eu lavar seus pés, você tem parte comigo. Ele falou: então faz o seguinte, porque Pedro era assim, era 880. Então lava todo o meu corpo, Senhor. Ele falou: Pedro, eu não preciso te lavar. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho. É por isso que eu amo a palavra de Deus. A palavra nos limpa. Ela tira as escamas. Deus está tirando as cascas das feridas. Deus está cortando os galhos secos para que você dê mais fruto ainda. Aquele que está ligado em mim não der fruto, eu corto e lanço fora. Mas aquele que dá fruto, eu vou poldando ele para que ele dê mais fruto ainda. Por isso, o destino deles é a perdição, Deus dele é o estômago, e eles se gloriam no que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas? Só pensam nas coisas? Repita comigo: terrenas. Queridos, deixa eu falar para você, igreja. Fiquem os olhos de vocês nas coisas dos céus. Tentam ficar olhando para as coisas na ótica humana. Se eu fosse olhar para as coisas na ótica humana, meu querido, eu não estava para aqui hoje pregando assim. Se eu fosse olhar para a minha vida como igreja, quando eu estou convertido, eu não estaria hoje aqui. Mas sabe o que eu fiz? Eu não olhei para as coisas terrenas, eu olhei para as coisas, porque eu não sou desse mundo. Sabe por que eu sei que quem é salvo não olha para as coisas terrenas? Por causa do próximo versículo. Olha só: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Quem tem cidadania eterna não olha para as coisas da terra. Ele tem uma visão além do alcance. Você não é um Thundercat, não. Não sei se o Cléber é dessa época do Thundercat. Eu sou da época do Thundercat. O olho além do alcance, né? É o trem mais diabólico que tem, mas deixa que eu permito isso. Como exemplo, nós cristãos temos a visão além do alcance, né? Porque você vai ajudar pelos poderes de Cristo. Você tem uma coisa, né? Eu acho que o pessoal dos 25 para baixo deve estar assim: o que é isso? Está no TikTok? Tem uns que estão perguntando: pastor, eu conheço o Felipe Neto, o que é isso aí? Que bom que vocês não viram o Felipe Neto, né? Diz ele para ele, fazendo discipulado, esses jovens. Repita comigo: a minha cidade não é aqui. Diga assim: a minha cidade
está no céu. Você crê nisso? Igreja, querida, aqui, ó. Igreja não fica ansioso com as coisas assim, não. Igreja fica ansioso com isso aqui, ó. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que entende quem ela é, ela vive uma vida esperando o nosso Senhor voltar. É uma igreja que não perde tempo com as coisas deste mundo, ela está fitada os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Ela vive uma vida perseverante, ela vive uma vida intensa, e ainda que ela passe por tribulações, a palavra do Senhor diz, como Davi escreve no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara me consola, o teu cajado me guia, o Senhor me faz pastar em pastagens verdejantes e descansar nas águas tranquilas. Ele é o Senhor que guia as suas ovelhas. Ele mesmo disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me ouvem. Vós não me ouvis nem creis, porque não somos minhas ovelhas, ele disse. Então a palavra do Senhor aqui não é o pastor, o pastor é o mensageiro da palavra, o pastor é o transmissor daquilo que Deus está querendo dizer, o pastor é o profeta levantado pelo Senhor para transmitir aquilo que Deus está querendo instruir a igreja. E eu estou aqui hoje para dizer para você, e não é eu que estou dizendo, mas o Senhor através da tua palavra está dizendo que nossa cidade não é aqui, por isso nós não podemos olhar para as coisas deste mundo com a ótica da carne. Nós somos cidadãos dos céus e nós esperamos ansiosamente o nosso Salvador e Senhor Jesus. Próximo versículo. Que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas, transformará nosso corpo humilhado, tornando-nos semelhante ao seu corpo glorioso. Próximo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudade. Isso é maravilhoso, né? Tenho saudade. Vocês que são a minha alegria. Olha que forte o Paulo está falando. Que lindo, né? Que sejamos a alegria do Senhor, amém, irmãos? Que Deus olhe para a primeira igreja batista em Golfo do Norte e Ele fala assim: como eu me alegro com você. Como eu me alegro, porque da boca deles não sai nada a não ser a edificação mútua. Eu me lembro que nós marcávamos Lucas lá, e era vários jogos, dava quase 20 jogos. A gente marcava o tempo todo, momentos, só para ficar compartilhando a palavra. A gente compartilhava toda a palavra, de repente a glória de Deus descia. A gente, quando a gente estava chorando na presença de Deus. A gente só queria compartilhar a palavra. E para finalizar, eu quero dizer para você: seja a alegria do Senhor. Que sejamos uma igreja que alegra o coração de Deus. Como que você vai alegrar o coração de Deus? Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que você está aqui? Porque você tem fé. E você tem agradado a Deus com a sua fé. Aleluia! Amém. Aleluia! 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 Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes do Senhor, ó amados. Próximo versículo. Peço a Evódia e a Cinti que tenham o mesmo entendimento do Senhor. Por que ele cita o nome dessas duas pessoas? É engraçado que você entenda. O apóstolo Paulo, quando escreveu uma carta, alguém ia ler no púlpito da igreja a carta do apóstolo Paulo. E ele cita o nome de duas pessoas. Próximo versículo. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Queridos, nós não sabemos quem está no nome do livro da vida, mas Paulo olhava para aquela igreja e falava assim: eu não entendo o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Eu não entendo nada. Vocês são fiéis demais, vocês são amorosos demais, vocês são perseverantes, vocês não abrem mão do que vocês têm. Vocês não se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Vocês são fiéis, são voluntários por causa do Evangelho. Com certeza, vocês estão com o nome escrito no livro da vida. Próximo versículo. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente. Repita comigo, igreja. Alegrem-se. Vamos levantar, vamos ficar de pé? Coloque para onde no Senhor. Nada a glória a Deus. Quer chamar o irmão João e a irmã Janete para frente para me ajudar? Se possível. Foi no banheiro? Espera eles voltar. Então vou chamar então o irmão Kleber e a irmã Alessandra, pode me ajudar? O irmão pode me ajudar aqui? A ceia? Sim. Irmão Kleber e a irmã Alessandra.
me ajudarem aqui a ser o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você que está nos assistindo pela live também no Instagram, você que deseja fazer parte de uma igreja, que não tem igreja ainda, nos visite no próximo culto ou no nosso PG na quarta, e será muito bem-vindo para estar glorificando o Senhor junto conosco. Amém? 1 Coríntios, capítulo número 11. Beleza, vamos ver se for 7 agora. versículo 17. Eu falei 7, mas é 17. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio porque vocês não se reúnem para melhor. Próximo. 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 Vamos lá. Porque recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Próximo versículo. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Repita comigo: nova aliança. Novo pacto. Ele fez um acordo com você. Deus falou assim: ó, nós temos um acordo. Você vou te tornar minha filha, meu filho. E a forma pela qual você vai confirmar isso é no batismo e também na ceia. Amém? Então olha só, façam isso em memória de mim. E o beberem em memória de mim. Sempre beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, que é o momento que nós vamos fazer agora, ele diz: vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar para os elementos enquanto nós vamos servir, mas eu queria que vocês estendessem suas mãos nesse momento. Né? Pai, obrigado pelo elemento suco da uva e o pão, que representam de forma simbólica o teu sangue e o teu corpo que foi partido por nós. Eu consagro ao Senhor e peço neste momento de comunhão que o teu Espírito nos renove, nos dê força e que essa palavra que foi ministrada nos nossos corações sejamos edificados pelo Senhor como o corpo de Cristo. Aleluia. Você pode sair do seu lugar e pegar o cálice e o pão no Senhor Jesus. Amém?
é um ato de consciência da própria pessoa que quer batizar. Ou seja, se eu creio nisso, eu quero batizar. O que é o batismo? O batismo é um ato de confirmação da sua fidelidade. A questão é, você crê? Então Jesus disse, se você crê e for batizado, você é salvo. Mas hoje nós estaremos aqui agora confirmando aquilo que o Senhor disse para nós fazermos em memória dele. Então neste momento, você pode tomar o pão e comer de novo. Amém? Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de partilhar o pão, de estar revivendo tudo aquilo que o Senhor já viveu e nos ensinou, até que o Senhor esteja de volta. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vem na tua presença, aqueles que não creem, que o Senhor toque no coração de cada um, e abençoe em cada momento vivido, de cada pessoa aqui, daqueles que não estão. Esteja conosco, Pai, neste momento, guiando e protegendo sempre, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Da mesma forma, o Senhor disse: esse é o meu cálice da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Bebam, e todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estarão anunciando a minha morte, até que eu venha. Ele virá. E um dia ele mesmo vai nos servir a ceia, assim. Ele mesmo vai preparar. Ele mesmo vai nos servir. Ele disse. Então, nesse momento, você pode beber do cálice em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, Senhor, pelo Senhor Jesus, pelo pão, Senhor, meu Pai, então, a oportunidade, Senhor, de nós estar aqui hoje, Pai, celebrando mais um dia, Senhor, do Senhor, nossas vidas, Senhor. Nós podemos lembrar sempre do Senhor Jesus, Pai, pelo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Pai, muito obrigado por tudo, pela vida dos teus servos, Pai, que aqui estão. Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, Pai, que Deus amado, é a única pessoa que veio, Senhor, para nos dar vida, Senhor Jesus, que Deus amado. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por tudo. E nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Deus. Que é o Senhor Jesus, que Deus amado, e que cuida de cada um de nós. E sempre, Senhor, essa data, Senhor, esse dia, sempre que se repetir por mais vezes, Senhor, até que o Senhor venha, Senhor Jesus, que Deus amado. Em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Você é igreja do Senhor. Você é a manifestação do amor dele aqui na terra. E se nós estamos aqui, é porque temos uma missão. Esqueça das coisas que ficaram para trás e avance para as coisas que estão adiante, até chegarmos naquele grande dia. Posso ouvir um amém? Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Se você quer, diga amém. Se você quer essa palavra que foi pregada hoje, dê um abraço na pessoa e diga: você é a igreja do Senhor. Amém? Abraço os 10, que a gente nos tenha abençoado em nome de Jesus.